Muito bem, então, começando o nosso podcast para falar hoje sobre regulamentação na publicidade médica, junto com a doutora Fernanda, com a doutora Vanessa, do Brito Long, e comigo e com a Manu, aqui da W Godoy. Olá! 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 Meninas, o que temos de novo? Vamos começar por isso. Nos contem todas as novidades. Temos muitas novidades mesmo. Nós que vínhamos já de uma regulamentação bem restritiva, né? Os médicos vinham se queixando há muito tempo em relação às proibições que o Conselho impunha a eles. Que não eram poucas. Que não eram poucas, inclusive que geravam algum tipo de concorrência desproporcional com algumas outras profissões que tinham autorização para realizar alguns procedimentos similares, né, ou idênticos às vezes. Então, algumas profissões que tinham o tão falado antes e depois autorizado e os médicos que não podiam divulgar o antes e depois. Então, essa resolução do Conselho agora, que não está ainda em vigor, né, mas isso é importante dizer, mas que a gente já tem acesso, a gente tem 180 dias aí para ir se adaptando, conhecendo, questionando. Fazendo um planejamento. Fazendo um planejamento. Eu acho que esse é um bom termo pra gente usar, né? Planejar a publicidade daqui por diante, consciente de que houve uma flexibilização, mas que essa resolução não é a única norma que rege a publicidade médica, né? Então eu tenho que lembrar que essa resolução ela vem trazendo várias flexibilizações, mas o Código de Ética Médica continua vigente. Né? O Código de Defesa do Consumidor continua se aplicando. Então, eu tenho outras tantas resoluções também que continuam aí trazendo restrições para o médico. É importante não pensar que ela é tudo. Certo. Né? Então, tem bastante coisa legal para a gente pensar aí. E quais são as principais novidades? Que agora pode, que antes não podia. Eu acho que a principal novidade, a mais aguardada novidade é o antes e depois, né? A divulgação do resultado do médico, né? Eles eram muito questionados nas redes sociais, então a gente percebia assim um certo desconforto do médico, porque o paciente ia lá comentar um story sóbrio, né? Um post sóbrio do médico e dizia assim, por que não posta o antes e o depois? Né? Ou o paciente ia lá e comentava, mas quanto custa a consulta? E o médico tinha que responder, olha, o conselho não me permite divulgar antes e depois. O conselho não me permite divulgar o valor da minha consulta. Atende o plano tal. O conselho não me permite divulgar os planos de saúde que eu atendo. Então o médico ficava muito limitado aí nessa formação da clientela, na divulgação do seu serviço, né? Hoje a gente já vê com outros olhos, né? A resolução abre, né, esse espaço para o médico e muito pro momento que a gente vive do virtual, né? Como que você não vai divulgar, né? Tipo, tá todo mundo ali, às vezes você quer ter você consegue ter um paciente que está muito longe, mas você precisa ter uma prova social, bem entre aspas, né? Exato. E aí o paciente às vezes até questionava, né? O fulano de tal, o médico fulano de tal não divulga antes e depois porque não dá certo, porque ele não é bom. Exato. Né? Aí, claro, né, gente, tem profissionais bons em todas as áreas, não é o que eu quero dizer, mas o paciente muitas vezes falava assim, bom, eu não vou fazer botox com o médico, porque o médico não divulga antes e depois, mas eu vou fazer com aquele biomédico, porque ele divulga, então ele é melhor. Ou com o dentista, ou com esteticista. ou, né, enfim, quem quer que se coloque lá postando o resultado. Então acabava gerando essa desproporcionalidade ali na concorrência mesmo, né? Vamos lá, então assim, a gente pode postar o antes e depois, mas não é 100% livre. Então assim, ó, João, o antes e depois está liberado a partir da entrada em vigor da resolução? Sim, está liberado, mas não é 100% livre e nem 100% livre de riscos, né? Então o que a gente tem que tomar cuidado? O antes e depois traz para nós, primeiro, uma obrigação de ter consentimento do paciente para usar a imagem dele, né? Segundo, uma necessidade de não identificação desse paciente. Então a gente sugere uma tarja nos olhos, né, um borrão. Às vezes eu vou postar um procedimento estético, por exemplo, de glúteo. Né? A paciente tem uma tatuagem muito específica. Né? O que eu vou fazer? Mesmo que o paciente tenha autorizado. A autorização é indispensável, né? Então, eu só vou poder fazer antes e depois com autorização. E mesmo com essa autorização, não posso identificar esse paciente. Certo. Né? E a outra preocupação, que eu acho que tem que ser a maior,
né? Maior de todas. Só deixar um aviso para os nossos ouvintes, esse barulhinho de trás é porque tá chovendo muito, Tá chovendo né? muito, Tá chovendo né? muito, então assim, não liguem, é uma chuvinha. É só uma tá tudo chuvinha, certo, tá tava tudo certo. E o assunto é muito interessante, quente. escutem até o final. E tava muito quente, né? Pato Branco com 35 graus, Não não dá, estamos merecendo. não dá. Então, eu ia falar do antes e depois, né? Isso. Do cuidado que a gente recomenda que se tenha, né, João? Manu? A gente tem o Código de Defesa do Consumidor como um diploma que rege a relação médico-paciente. Querendo ou não, gostando ou não, tendo corrente a favor, corrente contra, o fato é que os tribunais entendem que o médico é fornecedor e o paciente é consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor diz pra mim que a propaganda e a publicidade vinculam, a promessa que eu faço na minha propaganda vincula o que eu tenho que entregar pro meu cliente, né? Então eu posso chegar pro meu médico que faz cirurgia plástica e pedir pra ele o mesmo glúteo que ele divulgou. Exatamente. Olha, você divulgou esse nariz aqui da fulana, esse antes e depois aqui, eu quero esse nariz aqui. E depois podem cobrar judicialmente em caso não E eu tenha ficado. quero, porque você tá prometendo esse resultado. Meu nariz aqui, ó, tem o mesmo problema do dela e eu quero esse nariz aqui, você consegue, eu quero esse resultado. Mesmo se eu colocar na legenda alguma coisa do Não. tipo, cada resultado, etc, Isso, etc. e é esse o cuidado que a gente fala, sabe, Aham. João? Porque não é que você vai deixar de postar porque o Código de Defesa do Consumidor vai trazer pra mim esse ônus, esse dever de cumprir o resultado. Certo. É que eu vou tomar cuidado de, na minha publicidade, ressaltar que cada pessoa é uma pessoa, que cada procedimento é um procedimento, que cada resultado depende de diversas circunstâncias. Inclusive, eu posso ter uma cirurgia de prótese que um determinado organismo rejeite. Não vai ter como, né? Então, é o cuidado do médico ao postar o antes e depois. Primeiro, a cumprir o que está na resolução. E segundo, se acautelar na legenda, né? Então, ele coloca lá, esse resultado foi obtido em razão das peculiaridades ou das particularidades da paciente, ressaltando que cada paciente pode ter uma evolução específica, diversa, com complicações, né? Então você coloca até as complicações. A gente brinca que você vai colocar na tua legenda quase um termo de consentimento. Sim. Né? Por quê? Porque você vai ter que ser muito transparente para não atrair para você essa obrigação de resultado. Mas você sabe que a gente Né? tem um probleminha hoje em dia, que é difícil as pessoas Caracteres. lerem a legenda. Não, ler a legenda. ler a legenda. Mas tudo bem, se ela não lê, problema dela. Tá lá. Tá lá, né? Tá lá, o que importa é que tá lá. O que importa é que tá lá, né? Certo. Porque, mas a legenda eu posso editar depois. Sim, mas quando o paciente vai mover uma ação contra Printou. você, ele já foi lá, já printou, ou melhor, né? Já foi lá no tabelionato, fez uma ata notarial que tem fé pública, atestando o conteúdo daquela postagem, né? Depois não adianta mais Depois não editar, adianta você né? mudar. Claro, vai adiantar para os próximos, mas para aquele caso não, né? Então, esse cuidado, a gente sabe, nem todo mundo lê a legenda. E a legenda tem um número de caracteres. Então, Sim. às vezes você vai ter que colocar uma legenda lá, continua nos comentários, parte 1 de 2. É Aham. horrível, mas você Mas- tem que cumprir sua obrigação, né? E aí, claro, a gente também diz, né, Manu e João, mas eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso porque isso vai diminuir meu engajamento, isso vai, sei lá, meu público não gosta disso. Tá tudo bem também. O importante é que você tenha a informação. Você quer assumir o teu risco? Não sou eu que vou te dizer que não, né? Então, você tem a informação, você sabe o risco que você corre, tá tudo certo, corre lá o teu risco, né? Viu, e sobre não identificar a pessoa ainda, me surgiu uma dúvida agora na questão do Instagram, que é a marcação, né? Sim. Hoje eu posso marcar, fazer post compartilhado e tudo mais. O médico vai chegar pra mim e vai dizer bem assim, viu, queridinha, eu não posso fazer isso. Mas às vezes a queridinha quer porque quer, viu? Sim. Me mostre pro mundo. E Aham. aí, como que fica? É o cuidado do médico, né? A queridinha talvez não tenha nada a perder, né, João? Então, assim, o post compartilhado, difícil, não recomendaria fazer. Porque você tá identificando o paciente, mesmo que você coloque a tarja. Certo? Né? Agora, Nem marcar pode, Só então, um se for ver, adendo, né? colaborativo. colaborativo, Isso. tá, colaborativo, eu acho que nesse sentido, assim, de exibição de resultado de procedimento, não. Mas se o paciente, por exemplo, vai lá e faz um agradecimento pro médico, Compartilhou nos né? stories. Tirei a uma publicação foto, do olha, médico. hoje estou aqui nessa clínica maravilhosa, vou fazer uma consulta aqui. Marquei o médico pode repostar? Pode, ele não podia antes. Ele não podia antes. Ele pode repostar? Pode. O cuidado que a gente tem que ter agora é com o que está sendo repostado.
Porque essa resolução vem e diz assim, médico, reposta o que você quiser. Da indústria farmacêutica, você pode, da tua sociedade, né? Ah, eu sou pediatra, Sociedade Brasileira de Pediatria. Ah, eu sou dermatologista, Sociedade Brasileira de Dermatologia. Tá postando um negócio, posso repostar? Pode. Mas saiba que a partir de agora, tudo que você repostar, a autoria também é tua. É de responsabilidade do médico. Exatamente. Então, se o paciente, na postagem dele, fere alguma regra da resolução de publicidade ou do código de ética, o paciente não tem efeitos a princípio, né? No momento que o médico reposta, ele passa a ser responsabilizado pelo conteúdo que ele repostou. Entendi. Né? Então, é interessante ter um senso crítico. Vai ficar difícil de falar para o paciente por que você não repostou? Talvez vá. Talvez vai ficar uma saia justa. Poxa, a doutora lá, o doutor lá, reposta de todo mundo e o meu ele não repostou. Não vou mais lá. Talvez tenha que ter um jogo de cintura para explicar por que não foi repostado. Né? Mas lembrando, Fer, né, João, Manu, que mesmo com essa liberação e essa flexibilidade que teve, tem a ressalva de que não dá para fazer o sensacionalismo, né? Se tem aquele paciente que todo dia posta, o melhor médico do mundo, esse é o meu médico todos os dias e você tá repostando, também é uma vedação. Isso não vai tem. Aí ser... vai precisa ver ser a mãe, é a mãe do médico, né? A mãe pode, não, brincadeira. Mas porque a gente tem, assim, tem que ter um limite, né? A vedação do sensacionalismo, da autopromoção, da utilização da medicina de forma mercantilista, isso tudo não está na resolução de publicidade de 2011, que vai ser revogada, né? Ela está no Código de Ética Médica. Então eu preciso atentar para esses pontos. Mas aí eu posso então fazer lá na minha clínica um sorteio de um procedimento médico. Vou sortear uma cirurgia plástica. Não pode. Tava tanto querendo. Eu também. Vou dizer que pode, então eu acho, só pode. pra gente poder participar. Mas não pode, né? Eu posso oferecer serviço médico como prêmio, né? Mas também já melhorou algumas coisas, né? Porque eu posso, por exemplo, fazer o que se fazia muito, Botox Day. Eu tenho um preço promocional. Preço promocional eu posso? Posso. Então assim, olha, neste dia, como eu vou abrir muitas ampolas de Botox, né? Nem sei se posso falar Botox, da toxina botulínica. Se eu vou abrir vários, pra mim vai acabar... Usar ele inteiro vai acabar ficando mais barato. Eu posso fazer um Botox Day na minha clínica e vender isso de forma mais barata. Posso? Posso. Posso anunciar isso? Posso. Com preço, inclusive. Não, calma. Poxa. Você tá vendo como parece que tá tudo muito bom, tá tudo liberado, mas não é bem assim. Não é bem assim. Porque assim, ó, João, a gente olha lá na resolução e diz assim, ó, médico, agora você pode divulgar o valor da consulta. Da consulta. Ponto final. Consulta, procedimento os eu não planos que posso. você vai fazer, né? Você divulga lá. Tendo agora, né, tal e tal plano de saúde, tenho convênio com não sei o quê, a minha consulta custa R$600. Posso? Posso. Mas procedimento, eu não tô liberada. Pode. Não posso. Então eu posso divulgar que a minha consulta dermatológica ela custa R$300, mas eu não posso anunciar que o meu Botox Day custa R$1.500. Eu posso até anunciar que eu vou ter um desconto de 10%, desconto promocional, 15% mas no dia do Botox Day. Mas não o preço. Mas o preço não, João, porque a resolução libera a divulgação de que no momento anterior ao procedimento as partes vão acordar sobre o preço. Né? Então, Até por cada caso ser um caso. Até por cada caso ser um caso. E eu não posso divulgar, né, ou passar preço sem avaliar o paciente. Até porque tem pacientes que não vão poder fazer Botox. E aí vou dizer assim, o Botox custa R$2.000. Mas você não posso fazer. Porque, não sei, você tem alguma contraindicação, né, tem algum risco, sei lá, gestante não faz Botox, né? Então eu preciso avaliar esse paciente para depois passar o preço. Então a resolução autoriza divulgação de preço de consulta. Posso ter preço promocional de consulta? E parece que sim, não tem problema nenhum. Então posso hoje dizer que eu tô com 10% de desconto na minha consulta? Posso dizer que no mês de aniversário da minha clínica as consultas serão preço de R$500. Problema nenhum. Perfeito. Muito bom. E como fica a questão de quem já divulgava antes e depois? Que está em processo, como que fica essa questão? Manu, olha só.
não só quem já divulgava o antes e depois e tem processo ético rolando, como também quem está fazendo isso agora. Né? Por quê? Ai, bati no microfone. Tem problema. Por quê? A resolução não está valendo. A resolução não está valendo. Mas a expectativa era tanta que os médicos, eles estão fazendo. Grande parte deles já vinha fazendo com ou sem processo ético e continuaram fazendo ou começaram a fazer. Porque agora entendem realmente que não é algo prejudicial aos pacientes, é respeitoso, o conselho já está autorizando, é só uma questão de tempo, né? Então, tanto aquele que tem o processo já correndo, quanto aquele que terá, muito provavelmente nesse intervalo de 6 meses, se não houver nenhuma mudança na resolução, tá? Porque é importante a gente falar disso, a gente precisa entender que essa resolução, ela traz punições para o médico, né? A infração ética em relação à publicidade, em especial nesse caso, ela traz pra gente penas. São punições, é advertência, é censura, eventualmente até a cassação do médico. Isso é pena, né? Então a gente tem uma regulamentação subsidiária do processo ético, que é o Código de Processo Penal, né? Então a mesma ideia do criminal. Quando eu tenho uma lei nova que deixa de considerar uma infração ética algo que era uma infração ética, essa lei ela vai retroagir. Vou explicar melhor. Vamos imaginar o seguinte, vamos para um exemplo mais trivial, né? Tráfico de drogas. Nossa, fui longe, você ia falar furto, né? Tráfico de drogas, fui bem, né? Tráfico de drogas, né? Hoje não é permitido traficar drogas, né? Foi pego traficando, vai responder processo crime, né? O processo demora um tempo. Então vamos pegar o exemplo da resolução aí, que são 180 dias, né? Então imagine que hoje alguém foi pego traficando drogas e daqui a 180 dias entra em vigor uma lei que diz assim, traficar drogas não é mais crime. Tá tudo bem, é lícito. Essa pessoa que traficou drogas, quando ainda era proibido, ela é beneficiada por essa lei nova. Por quê? Porque essa lei retroage para a data do cometimento da infração dessa pessoa e esse processo é arquivado. Então, se eu cometi qualquer problema de antes e depois, se eu fui autuado até ali, a partir do dia 180... Do dia 181, né? Ali no dia 181... liberado. Você volta a ter teu réu primário. né? Caso, né, Seja mas assim, caso seja primário. Mas o que a gente precisa ressalvar? Não dá pra fazer isso de olhos fechados, achando que esse risco não existe. Então assim, o médico vem e diz assim, não, mas eu vou postar antes e depois porque daqui a 180 dias vai arquivar o meu processo. Calma, porque só vai arquivar se essa resolução entrar em vigor com essa redação. Pode mudar. Pode mudar, sabe? Antes da resolução entrar em vigor, eu posso ter uma alteração na redação dela, eu posso ter uma revogação parcial ou até uma revogação total. E aí o médico que cometeu essa infração não vai ser beneficiado, porque não vai chegar a entrar em vigor. Né? Então, é esse cuidado. Mas eu quero assumir o risco. Tudo bem, é aquilo que eu falei antes, né? O risco você assume se você quer. O importante é você ter a informação para medir se ele vale ou não vale a pena. Muito bem. E como que o CRM fica sabendo dessas infrações? Eu ia fazer essa pergunta também. Como que rola essas... Como é que ele fica sabendo disso, né? Bom. Denúncia, né? Primeiro lugar, denúncia. A gente tem... o CRM admite denúncias que não sejam anônimas, né? Ele admite denúncias tanto de pacientes quanto de colegas, né? Das sociedades. As sociedades têm um papel muito ativo nesse aspecto, né? Principalmente quando As sociedades, eu tenho... quando você falam, são das especialidades, né? Exatamente. Então eu tenho, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Tem um médico que não é cirurgião plástico, especialista em cirurgia plástica, registrado na sociedade, que está divulgando, que faz cirurgia plástica, enfim. Então a sociedade assume esse papel, denuncia no conselho, né? Mas a gente também tem uma comissão dentro do conselho que faz o que a gente chama de busca ativa. Né? O que é essa busca ativa? É uma varredura na rede social do médico mesmo.
né? Então eles vão fazendo Mas de forma investigações. de forma aleatória De ou não? forma aleatória, às vezes pela hashtag. Eu ia dizer, eles seguem as hashtags. As hashtags elas são muito boas e são muito ruins nesse aspecto, né? Muito Pro médico. Isso, eu falo, muito boas para fiscalização, muito ruins, porque o médico às vezes comete um único deslize e cai ali na hashtag, é pego ali naquela hashtag e vai responder, né? Primeiro uma sindicância, depois um processo ético, se for o caso. Então, a busca ativa pode ser não só em rede social, né? Então vai buscar site, vai buscar... Hoje em dia a revista e jornal já a gente não fala muito, mas poderia ser, né? Buscar aí divulgação em outras mídias, quaisquer, né? Isso chega ao conhecimento do conselho. E como fica a questão em relação à agência? Eu estou divulgando determinado médico. Eu gerei o conteúdo. Geralmente sempre tem uma aprovação, né, do médico que contratou a agência. Mas a agência está responsável por gerar os conteúdos e ela cometeu essas infrações. E aí? E aí Como você que quer fica? saber perante o conselho ou perante o médico? Perante conselho e perante cliente, né? Ah, tá. O Duas cliente que é situações, né? responsabilizado ou é a agência que é responsabilizada? Não, o nesse cliente, caso? assim, ó, tudo que o médico fizer, que você vai postar no No perfil perfil do dele. cliente. Sim, É eu dele. tenho acesso. Não me importa se foi a agência, Quem se foi fez, não estagiário, importa. se foi a mulher do médico, se foi o filho que postou algo ali por engano, deixei o celular na mão do meu filho, poxa vida, ele filmou justamente a paciente com um resultado, né? Não importa, né? O médico responde por todo o conteúdo divulgado na rede social dele, né? A agência, né? Depende do contrato que tu tem. O que acontece? A gente sabe. Às vezes eu tenho lá no meu contrato uma Aí cláusula. é um tema para outro podcast. É outro podcast. Mas eu Contratos. preciso cuidar, né? Sim. Se eu tenho lá uma cláusula dizendo que o meu cliente tem um determinado período X para fazer a aprovação e não fazendo essa aprovação de forma expressa, eu vou considerar uma aprovação tácita, né? E eu vou divulgar, no momento que eu divulgo, eu, agência, me isento dessa responsabilidade. Porque eu cumpri a minha obrigação contratual. Né? Mas de fato, rende muito. Né? Dá pra gente Mas falar por isso bastante também a sobre isso. importância de você contratar uma agência de confiança e que conheça também as normativas, né? Não apenas, vou divulgar médico antes e depois, agora pode tudo e vida que segue. E vida né? que segue. Não dá, né? Eu brinco muito que é cada um no seu quadrado, né? Essa resolução nova até, ela trouxe de forma expressa a questão do médico quando tem uma publicação a respeito dele, mas é uma publicação de terceiro, tá? Então, antes, o conselho acabava chamando ele, né? E ele poderia responder por uma sindicância, até um processo ético, porque tem casos, né? Acho que a gente já teve casos no escritório de que Sabe quando você terceiro fala uma titulava coisa especialista. e daí divulgam outra lá na manchete? Assim, Sim. aquela chamada sensacionalista do jornalismo Sim. não foi aquilo que o médico falou. Mas o jornalista ali na intenção de captar mais cliques e Um tudo, clickbait bonitinho. ele coloca ali de uma forma Fez outra diferente, interpretação, né? Coloca uma interpretação às vezes até meio duvidosa, né? Então o que o médico, né? Acho que era isso que você ia falar. O que o médico faz nesse caso? E às vezes até a própria descrição. O site vai lá, publica, doutor fulano é especialista em Tal coisa. tal coisa, dermatologia, por exemplo. E ele não é. Não é. Antes o médico respondia, sabe? E agora a resolução nova, ela trouxe expressamente que o médico, né, deve entrar em contato de uma forma formal, acredita-se que por e-mail, para deixar bem né, formalizado, Mas o WhatsApp registrado. hoje também serve, né? Como? Ou a não? gente diga que seja mais formal, Manu. Mais Assim, formal. algo, Por e-mail, por exemplo, mais- um e-mail bem elaborado, uma notificação com envio pelo correio com um aviso de recebimento. Certo. E assim, o Para conteúdo, pedir né? essa retificação. Exatamente. Ou a própria exclusão, né, da publicação, material. da Exatamente. vinculação Olha, aí, esse conteúdo sabe? aqui... E essa prova acaba auxiliando o médico, né, não exime de talvez responder alguma coisa, mas é a né, prova de que ele não concordou não e que ele concordou tomou com isso. atitudes. Porque às vezes o que acontece, né? A gente já teve casos assim, blog. Você nunca mais sabe onde é que tá o autor daquele blog. E aquele blog fez uma entrevista. E às vezes nem assina, eventualmente, né? Às vezes nem assina. Né? Ou às vezes assina. Mas assim, é um blog que falava, sei lá, de moda. Falar de moda, eu vou entrevistar o dermatologista. E aí eu vou lá e coloco especialista não sei o que, no não sei o que, do não sei o que é o único médico da região do sudoeste do Paraná que faz não sei o que. Não pode!
E aí o médico não falou isso pro blogueiro Uhum. ou pra blogueira, eventualmente. Só que aquilo tá ali. Você joga no Google o nome dele, aparece aquilo ali. O que acontece? O Kodami faz busca ativa, ele acha. Ele acha. Quer dizer, médico, como é que tu tá dizendo aqui que tu é o único capacitado pra fazer isso? Sendo que a gente tem uma lista Sendo aqui, que tem né? aqui, né, e nem que fosse. Aham. Mesmo que você fosse o único capacitado, você não pode pode. dizer isso. Né? Então, agora, pelo menos, você diz assim, olha, né, eu vou colocar, né, nesses casos, Vou assim, notificar, se eu tenho o mas- mesmo e-mail onde eu respondi a entrevista, eu respondo naquele e-mail pedindo a exclusão, né? Então, eu, pelo menos com essa minha iniciativa de pedir a exclusão, eu posso me eximir, ou pelo menos, né, minimizar as consequências da infração que está sendo cometida ali.